Boa noite para você que acompanha o Bahia Notícias nas redes sociais e também no próprio site. Sejam bem-vindos à edição de destaques do Natal desta terça-feira, 7 de março de 2019. Começamos falando sobre a grande notícia do Poder Executivo Federal. O presidente Jair Bolsonaro assinou na tarde desta terça-feira um decreto que flexibiliza o porte de armas para colecionadores, caçadores e atiradores esportivos. Trata-se de mais uma promessa da campanha de Jair Bolsonaro, lembrando que no começo da administração ele já mudou algumas regras para obter a posse da arma. Agora ele estende a questão do porte de arma. O presidente da República afirmou que o decreto vai até o limite permitido pela legislação e ele fez questão de ir até esse limite para manter a legalidade do decreto. O presidente, inclusive, falou que essa medida não se trata de um ato de política de segurança pública, mas que segurança pública começa em casa, inclusive com pessoas tendo direito ao acesso e ao porte de armas. Na cerimônia, Jair Bolsonaro ainda falou também sobre um afago ao Congresso Nacional. Ele disse que ainda tem cheiro de deputado, numa referência aos parlamentares que estavam no Palácio do Planalto para acompanhar a assinatura do decreto. Lembrando que Bolsonaro e o Congresso Nacional têm uma relação de altos e baixos. Em alguns momentos ele está bem com o Congresso Nacional, em outros momentos nem tanto. Mas nesta terça-feira a sinalização é que a maré está tranquila, visto que o líder do governo sinalizou inclusive a recriação de 2 ministérios que seriam parte da negociação para aprovação da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados. Outro assunto, destaque desta terça-feira, vai para a questão do corte das universidades e institutos federais do Brasil. O PDT se juntou ao PSOL e ao senador Ângelo Coronel nos processos que envolvem o questionamento ao corte de despesas, ao corte de recursos orçamentários das universidades e institutos federais promovidos pelo governo federal. A UFBA, inclusive, teve um aumento. Antes era uma expectativa de corte de 30%. Nesta terça-feira ficou confirmado que a UFBA recebeu um corte de cerca de 40% nas verbas de custeio, ou seja, para o funcionamento regular da universidade. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, eu acho que é esse o nome dele, é bem complicado de falar, disse que as universidades federais eram centros de balbúrdia, por isso haveria esse corte. Além do corte das universidades, questionado por uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, o governo federal também anunciou nesta terça-feira um anúncio de 43% no orçamento das Forças Armadas. Esse assunto você encontra aqui no Bahia Notícias. Já que estamos falando do STF, ontem a Justiça, a primeira instância na Justiça Federal de Brasília, suspendeu uma liminar que, na verdade, emitiu uma liminar que suspendia a licitação para um buffet de luxo, que incluía lagostas e bebidas alcoólicas caras, com a ajuda de um sommelier. Aí, hoje, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região suspendeu a suspensão da licitação. É confuso? É. Porém, foi isso que aconteceu. Ontem suspenderam a licitação, hoje a suspensão foi suspensa, então a licitação do STF para um buffet de alto luxo foi mantida. Os ministros da Suprema Corte vão poder comer lagosta e vinhos de alto nível. O desembargador responsável pela decisão disse ser necessária essa licitação para que as relações institucionais com outros poderes e autoridades fossem mantidas. O valor máximo era de R$ 1.100.000, mas a licitação foi vencida por uma empresa que ofereceu serviços por R$ 463 mil, que seriam pagos à medida que fossem executados. Agora, saindo um pouco do assunto lá de Brasília, vindo aqui para o interior da Bahia. 2 cidades passaram por sustos durante a madrugada e começo da manhã desta terça-feira. A primeira foi Barro Preto, no sul do estado,
os bandidos explodiram a única agência da cidade, a agência bancária do Bradesco, e levaram o caixa eletrônico do Bradesco, levaram embora. A ação aconteceu por volta das 2h30 da madrugada, não foi informado o valor que foi roubado, nem se os bandidos foram presos. Agora a população de Barro Preto não tem mais acesso à agência bancária. Para ter acesso a um correspondente, eles precisam ir para a cidade de Itapé, que fica a 19 quilômetros. Então a agência bancária mais próxima fica a quase 20 quilômetros de distância. Já em Muritiba, o susto foi ainda maior para uma família de um bancário. Além de ter sido feita refém, o homem ficou com explosivos amarrados à cintura. No entanto, o BOPE foi chamado para acompanhar o processo e aí confirmou que os explosivos amarrados à cintura do bancário não corriam risco de serem explodidos. Essa tentativa de assalto foi frustrada, os bandidos não levaram nada, porém fica o susto para a família do bancário. Agora a gente vai para a última parte do nosso live, quando a gente interage com os leitores. A Priscila vai nos ajudar. Obrigado, Priscila. Genilson Carvalho falando que é show, o Bem na Tela é um show de notícias. Obrigado, Genilson. Obrigado a Nilda Costa, que sempre está com a gente. A Dinalva Ferreira, direto de Roma, um beijo para ela. O Miguel Bezerra está falando que teve protesto contra o corte de verbas na universidade, no Instituto Federal de Minas Gerais, em Congonhas, dizendo que Bolsonaro está fazendo errado a sua parte. O Miguel Bezerra, que fala sempre com a gente, de Conselheiro Lafayette, em Minas Gerais. A Sandra Costa falando de Feira de Santana, um beijo para ela. A Elisa Oliveira pede beijos para ela e abraço para o esposo Edson, que fala do bairro de Itinga, aqui na região metropolitana de Salvador. O Gessino fala que o presidente está enrolado e faz campanha para o governador Rui Costa ser candidato a presidente em 2022. A Lia Soares está pedindo um abraço para o marido dela, Zeca, um abraço para ela. A Rosângela Cardoso Menezes falando com a gente direto de Porto Seguro, um beijo. Maria Glória, Mari Rodrigues. O Sérgio Souza falando que Bolsonaro está acabando com o Brasil, está aí a crítica dele. O Osvanilson Moraes fala que enquanto quem paga a conta do STF, muita gente passa fome, isso é vergonhoso. O Marcos de Sá falando de Uauá, de olho nas notícias. O Gessino Paiva falando que quer uma entrevista com o prefeito Zeca Braga de Planaltino, vamos procurar informações. O Thiago Sá está de volta, um abraço para ele, já tinha um tempo que não aparecia aqui no Bem na Tela. O Sérgio Souza está pedindo um abraço para Castro Alves, fica ali próximo à região do Recôncavo, um abraço. Darlene Paiva falando com a gente, o Roque Carlos Silva Cal e por último a Alciene Souza interagindo com o Bem na Tela. Nós voltamos amanhã às 18 horas com as principais informações do dia, mas se você quiser saber tudo o que acontece em Salvador, na Bahia, no Brasil e no mundo, não deixe de acessar bahianoticias.com.br. Um abraço e até amanhã.